Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as questões envolvendo a visita à Turquia do presidente russo Vladimir Putin, agendada para este mês de fevereiro, e os problemas que estão surgindo e ficando cada vez mais grave para a Turquia dentro da aliança da OTAN. E o que isso poderia acontecer dentro da aliança em relação a um conflito entre as partes, entre os membros, e também o posicionamento da Turquia em relação a um conflito externo na aliança, por exemplo, contra a Rússia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também dar um curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também entre em nossa loja do canal, que é através do site umapinca.com/área militar. São mais de 70 itens exclusivos, entre eles camisetas, canecas, botões e tudo por um preço justo que cabe no seu bolso. Então acesse umapinca.com/área militar. Então vamos para o que interessa, para o que é relevante estudarmos neste momento e ampliarmos o nosso conhecimento em relação à geopolítica de todo o mundo. O presidente Vladimir Putin, da Rússia, vai fazer uma visita neste mês lá na Turquia, provavelmente em 12 de fevereiro. E é claro que essa data é uma data que está agendada, porém é uma data que pode ser mudada a qualquer instante à medida que julgar necessário por parte do serviço ali de segurança da Rússia, também da Turquia, e em questão também que envolve toda essa guerra, esse conflito que está ocorrendo lá no leste europeu. Então será uma das primeiras visitas do presidente russo Vladimir Putin a especificamente um aliado dentro da OTAN, um membro ativo da OTAN, desde a invasão da Rússia que aconteceu lá na Ucrânia em fevereiro de 2022. E também, principalmente, pelo aquele mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, que busca ali a cabeça de Vladimir Putin desde março do ano passado. No entanto, essa prisão alegadamente como uma acusação sem fundamento, nula por parte de Moscou, ela não é aceita dentro da Turquia e também dentro da Rússia, porque ambas as nações não fazem parte, não são membros do Tribunal Penal Internacional. Eles não assinaram, não fazem parte do Estatuto de Roma, que criou ali o Tribunal Penal Internacional. Então, pelo visto, Putin pode viajar ali para a Turquia e não corre o risco de ser preso em uma eventual decisão da justiça da Turquia, por exemplo. Diante dessa visita programada, dessa visita que vai desenrolar dentro de alguns dias, se tudo realmente ocorrer conforme planejado, eu fiquei aqui pensando em relação a esta viagem dentro de uma nação, um membro ativo da Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque isso vai implicar algumas questões de geopolítica e também num cenário em que a aliança ela está trabalhando justamente contra a Rússia. E, desta forma, Erdogan, o presidente turco, está colocando para dentro de casa um rival direto da própria OTAN, que está ali fomentando a Ucrânia com diversos equipamentos e até mesmo militares da reserva, militares inativos, e estão apoiando com tropas, com estratégias dentro ali das forças armadas ucranianas contra as tropas russas. Então é um cenário bem estranho, bem diferente que está acontecendo, e eu fiquei pensando aqui em que implicações isso pode ter dentro da aliança. Então, fazendo aqui várias análises, trazendo algumas notícias, algumas informações, relatórios que foram divulgados sobre todas essas questões envolvendo essas duas partes, a guerra na Ucrânia. Essa visita ela é muito marcante em favor da Turquia. Por quê? A Turquia ela precisa manter essa intermediação como uma nação que estabelece a paz ou tenta estabelecer uma paz entre as partes, Rússia e Estados Unidos ou Ocidente, que foi uma das responsáveis por conseguir o acordo de grãos, o acordo iniciativa de grãos, que permitiu o escoamento de grãos por via
marítima pelo Mar Negro. Essa visita, ela também corresponde às ideias da Turquia tentar se aproximar de um acordo ou iniciar um acordo de paz para pôr fim a essa guerra que está em curso lá na Ucrânia. E também vai agregar, de alguma forma, maiores políticas em favor desse escoamento de grãos pela região do Mar Negro e também a via da prosperidade, que é uma via alternativa desses grãos que não conseguem sair do Mar Negro, mas sim por via terrestre pela Europa e assim pelo Mar Báltico, também segue com uma dificuldade em que 60% desse escoamento ele é muito caro, ele demora muito, então precisa também fazer esse direcionamento para o Mar Negro. Mas aí precisa de uma nova política, de uma nova negociação, principalmente com os russos, que bloquearam completamente o Mar Negro e que vem sofrendo ataques, não podemos deixar de relatar isso, muitos ataques por parte da inteligência e também da marinha ucraniana, com auxílio provavelmente de aliados do Ocidente. Então, eu trouxe aqui uma história dos bastidores da OTAN que pouco se fala. É interessante que quando a guerra na Ucrânia ela estourou, ela eclodiu em fevereiro de 2022, Erdogan teria sido um dos maiores apoiadores das atividades de Putin, porque justamente ele se beneficiaria de contratos futuros mais robustos e com novos projetos em torno desta guerra na Ucrânia, porque iria incrementar no seu projeto energético turco mais contratos para escoamento de gás e também de petróleo via gasoduto cortando o Mar Negro e também por via terrestre, cortando pela região do Cáucaso, entrando na região turca e assim distribuindo para toda a Europa. Então, Erdogan ele observou essa guerra na Ucrânia como um benefício para a sua sociedade. Por exemplo, você tem alguns gasodutos que abastecem a Turquia vindo da Rússia, o Turkish Stream, Blue Stream e o corredor de gás Nordeste que passa pela região do Cáucaso, por exemplo, na Geórgia. Então, tanto o Turkish Stream e também o Blue Stream passam de preferência e obrigatoriamente pelo Mar Negro, saindo da Rússia. Então ele entra na Turquia e assim ele faz essa distribuição do gás para a Europa, principalmente para a Itália. Então é exatamente neste ponto, ouçam só, é exatamente nesse ponto que os turcos se beneficiariam com mais projetos energéticos russos, passando sobre o seu território, para assim tentar o quê? Ao passo que a Rússia bloqueia totalmente toda a passagem de gás por via Ucrânia, ele se beneficiaria com novos projetos, maiores canalizações ou gasodutos, para assim ser mais vantajoso aos turcos acolher ainda mais uma maior quantidade de fatores energéticos, gás, petróleo da Rússia, melhorar sua economia própria e também, de alguma forma, manter a economia da Rússia a esse pé de guerra que está ocorrendo entre Ucrânia e Rússia, com cada lado se apoiando e também recebendo apoio de várias nações. Então, observando todo esse cenário, geopoliticamente, Erdogan viu essa guerra como uma possibilidade de melhorar ainda mais a sua imagem, de melhorar de alguma forma a sociedade e também a economia turca. No entanto, ele vem sofrendo muitos problemas dentro da aliança, tá? Porque nos bastidores da OTAN, como eu havia dito, parte já mostrava que Erdogan estava gostando desta invasão da Rússia na Ucrânia, mas nos bastidores da OTAN, as autoridades começaram a pressionar os turcos sobre a sua postura frente à guerra na Ucrânia. Muitos falando, como os turcos apoiam uma invasão russa na Ucrânia, e um dos nossos membros aqui da aliança, membros ativos, isso é uma facada nas costas que os turcos estão fazendo, tal. Isso realmente caiu ali de uma forma bem indigesta entre as autoridades da OTAN. Estavam até tentando um dossiê para afastar a Turquia dos comandos e das decisões dentro da aliança, só que isso não é possível,
porque faz parte de um membro ativo de decisões ativas dentro da aliança. Então foram essas as conversas entre os aliados nos bastidores. E, no entanto, a Turquia, ela passou a auxiliar, sim, os ucranianos. Tá? Não sei se fazem isso por alguma estratégia, seja de fachada ou de decisões do próprio Erdogan. Não vou entrar nesse mérito nesse momento, mas é importante destacar que depois que os turcos compraram os sistemas de defesa da Rússia, os S-400, e receberam um não decisivo, definitivo, da gestão do então ex-presidente Donald Trump sobre as compras de caças F-35, os caças furtivos, as tensões dentro da OTAN ficaram mais insustentáveis contra a própria Turquia. Então essas duas nações, por exemplo, a Turquia e a Grécia, começaram a ter maiores hostilidades entre as partes, entre eles, principalmente por causa das ilhas no Mar Egeu. São ilhas em que possuem ricos reservatórios e ricas bacias energéticas e também offshores em toda a região do Mar Egeu. Então essa disputa, de repente, ela ficou mais intensa entre os bastidores da OTAN e visivelmente para todo mundo diante dessas questões que envolvem também a guerra, particularmente a guerra na Ucrânia. Então surgiram outras e novas questões envolvendo a Polônia, a Suécia e a Finlândia. Isso mostra que a Turquia estava sendo minada ainda mais, empurrada ainda mais por intrigas mais profundas dentro da aliança, nas quais Erdogan se recusava a aprovar a entrada da Finlândia, que posteriormente foi aprovada e entrou como membro ativo, e propriamente agora da Suécia, que ainda luta para entrar na aliança ali, que só falta um sim da Hungria para permitir a entrada definitiva na aliança, que deve ocorrer ainda neste ano. E também trouxe um desajuste com a própria Polônia, que agora já tem um pouco mais de intriga, já está trazendo a Ucrânia para um lado mais indigesto diante dessas questões de guerra. E visivelmente essa questão de intriga entre Polônia e Turquia está mais relacionada com o aspecto político e desta boa relação entre Erdogan e Vladimir Putin. Então Erdogan, ele tenta aparecer como um diplomata mediador de conflitos, mas eu fiquei pensando, se a Rússia, por exemplo, ou alguma outra nação, se atritarem, alguma nação da OTAN, se atritarem entre eles, e assim eclodir realmente uma hostilidade de grande dimensão entre as partes, fisicamente, belicamente. E aí eu fiquei nesta questão, a Turquia ela ficaria neutra diante de tudo isso, agiria em favor da Rússia, ou aconteceria, por exemplo, uma maior hostilidade entre essas nações que já estão avessas a essas condutas políticas da Turquia, como a Grécia, como a Polônia, como, por exemplo, a Finlândia e a Suécia, que observaram uma resistência da Turquia e não poderia deixar Ankara passar despercebida com políticas mais para o lado de invasores, segundo os otanianos, segundo as autoridades da OTAN. Então, haveria uma possibilidade, por exemplo, internamente, de um conflito acontecer entre eles, e o que aconteceria se isso fosse possível, né? Então, levando em conta, se a Turquia recebesse ali uma hostilidade, seja ali por um erro de cálculo, ou da Grécia, ou uma hostilidade dentro da aliança, de alguma forma que poderia resultar em um conflito entre as partes, vamos dizer assim, que o Tratado da OTAN, ele está sujeito a diversas interpretações, principalmente em seu artigo 5º e artigo 8º. Porque o objetivo exclusivo da aliança é a defesa coletiva baseada no artigo 5º da OTAN, que diz o quê? Se uma nação, um membro ativo, for atacado por uma nação, não especificando dentro ou fora da aliança, vejam só, automaticamente o artigo 5º de ajuda mútua entre as partes seria acionado. Então todos os membros seriam obrigados a atacar e repelir essa hostilidade contra um membro da OTAN. Então é importante que
observar que o tratado ele não se dedica definitivamente a quaisquer disposições explícitas relativamente aos membros que atacam uns aos outros. Ele não fala exatamente isso, tá? Como isso nunca aconteceu, certamente é mais difícil ter precedentes para julgar um evento que pudesse resultar em hostilidades entre membros, entre as partes dos membros ativos da OTAN. E ainda é importante destacar que o artigo 8º, ele é específico, que ele diz que cada parte se compromete a não assumir qualquer compromisso internacional em conflito com esse tratado. Ou seja, o objetivo principal do tratado, e principalmente do artigo 5º, é também estabelecer a manutenção de paz e também a prevenção de ataques contra os membros da OTAN. Tá? E se você desobedece a esse artigo, você poderia estar violando outros artigos e também a própria aliança. Então podemos interpretar do artigo 5º, sendo assim, que o aliado, que ele for o alvo de um ataque, ou ele for referido como, por exemplo, o iniciador do ataque ou o chamado agressor do ataque, as consequências poderiam cair sobre ele, mas o que? É muito difícil julgar uma situação como essa, quem é o responsável e quem não é responsável, porque provavelmente eles estariam em conflito. Então, como você vai julgar quem é quem, sendo que a guerra, por exemplo, estaria acontecendo, ou quando ela encerrar, as autoridades julgam que determinada nação começou o conflito, o que poderia resultar diante disso? Então, neste caso, poderíamos tirar aqui com o artigo 8º, sobre ainda mais com maiores esclarecimentos sobre as situações, em que, em dada hipotética a situação, esse membro ele poderia o quê? Ser expulso da Aliança do Atlântico Norte, tá? Então, nesse caso, se os turcos atacarem ou fossem atacados por um membro, talvez implicariam penalidades e até mesmo a expulsão de quem iniciou as hostilidades, sejam os turcos ou não sejam os turcos. Mas não necessariamente todos os membros se envolveriam no conflito. Ou seja, essa nação dentro da OTAN, que começou uma hostilidade, ela não vai receber ataques de todas as outras nações. Pelo contrário, vão tentar finalizar essa guerra, vão tentar intermediar as partes. Mas essa nação, pode ser a Turquia ou não, que iniciou esse ataque, iniciou todo esse conflito, provavelmente ela vai ser expulsa. Como ela foi expulsa, essas questões que muitas vezes podem não serem resolvidas, que causaram os conflitos, pode resultar novamente em um novo conflito. Mas como agora ela está expulsa desta OTAN, desta aliança, se ela ataca novamente ou ela é atacada, obviamente que através do artigo 5º, toda aliança vai sim definitivamente atacar ela. Então não vai ser mais um por um, mas vai ser ali toda a OTAN atacando essa nação, que são casos hipotéticos. Então no caso da Turquia, Erdogan levaria a sua diplomacia até o limite, em caso ali de uma hostilidade dentro da aliança, mas no caso da Rússia atacando ali, como ele tem uma boa relação com Vladimir Putin, atacando uma nação da OTAN, também Erdogan levaria a um impasse ali muito decisivo em questão de diplomacia, em questão de intermediar os atritos entre as partes, mas provavelmente não impediria uma guerra se ambas as partes estiverem se dedicando realmente para uma guerra, se dedicando exclusivamente para um conflito. E além do mais, Erdogan foi o que mais se beneficiou no apoio a Moscou em sua guerra contra a Ucrânia, por todos os motivos que eu já coloquei aqui, principalmente fatores energéticos, e também mantendo sua política e economia mais estáveis, que resultou, mesmo ali nessa guerra e apoiando o lado da Rússia e com todo o lobby ali contra Erdogan, ele ganhou novamente as eleições. É claro que os opositores falam em manipulação ali das eleições, etc. Mas não vamos cair nesse mérito. Então, diante de tudo isso, Ankara, Erdogan continua se beneficiando com essa guerra na Ucrânia, é claro, mesmo apoiando ali de alguma forma a aliança que apoia a Ucrânia, que é contra a Rússia.
Essas questões energéticas mais beneficiam a Turquia do que propriamente auxiliar a OTAN nesta guerra. E também acredito que Erdogan ficaria ao limite ali de negociações, das questões diplomáticas com a aliança para prevenir um atrito direto com a Rússia, e essa visita a Putin, essa visita de Putin a Ankara, a Turquia, vai ser benéfica para tentar o quê? Melhorar ainda mais as questões energéticas, as questões econômicas da Turquia. Não vejo ali acordos fora disso, pode ser acordos ali em questões de Mar Negro, questões de grãos e até mesmo um possível ali acordo de um cessar-fogo, mas eu acredito que isso não vai para frente nesse momento. E é claro, seria muito mais benéfico para Putin manter seu conflito, haja vista que o Ocidente já está demonstrando sinais de que não aguenta mais ficar ali fornecendo com armas, fornecendo dinheiro para a Ucrânia, e percebendo que a sua insegurança em todos os sentidos estão mostrando ali cada vez mais enfraquecimento. E outros cenários, outros locais do planeta também poderiam eclodir um conflito, por exemplo, na Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio, e que poderia prejudicar ainda mais a capacidade de mobilização da Aliança do Atlântico Norte e também dos Estados Unidos. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês, um contraste entre essa visita de Putin, esse contraste dos benefícios dessa guerra em favor do Erdogan e também em favor, é claro, da Rússia, e também todo em torno dessas questões que envolvem ali um cessar-fogo ou não, e uma guerra interna dentro da OTAN e também fora da OTAN contra a aliança. Espero que tenham gostado desta análise. Peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também dê um joinha, compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.